Santos, então vamos dar continuidade onde nós paramos na semana passada, no Apocalipse. Estamos estudando Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Na semana passada nós vimos os versículos 1 até o 7, né? Vimos o versículo 3 até o 7. Então hoje vamos ler os versículos 8 até o 19, tá? Então inicialmente vamos ler os versículos 9 até 14, né? Fazer um comentário aqui e prosseguir logo então para a abertura da sétima trombeta, né? Que é o tema de hoje à noite, né? Esse é o tema do estudo, né? Estudo número 18 de livro de Apocalipse. E o título então é a sétima trombeta e a volta de Cristo, né? A volta do Senhor. Então, para a conclusão, né, dessa parte aqui, dos versículos 8, né, ao 14, fala assim, ainda falando, né, das duas testemunhas, né, que Deus vai mandar para poder profetizar aqui na terra, fala assim, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e onde também seu Senhor foi crucificado. Então, muitos entre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, né? Aqui fala dos cadáveres das duas testemunhas, né? E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Então, até aí, primeiramente, né, vamos comentar um pouco sobre essa parte, né, conclusiva que ficou pendente na semana passada, onde nós falamos, então, que nós dividimos esse capítulo 11 de Apocalipse em 3 sessões, né? Sendo que na primeira, vemos, por um lado, aqui o testemunho de Deus, né? Dando testemunho daqueles que adoram, né, no santuário de Deus, né, que é lá no céu. Ele mede o seu povo para poder poupá-los da grande tribulação. Vimos também sobre Jerusalém, né, que vai passar 42 meses, 3 anos e meio, também sendo atacada, rodeada, atacada pelos inimigos, né? Deus vai permitir que os gentios, né, invadam Jerusalém, possam destruir, né, essa cidade santa, pisar a cidade santa. E na segunda parte vimos que Deus, nesse período, vai estar enviando as suas duas testemunhas, né? De acordo com Zacarias capítulo 4. E nós já vimos que essas figuras, essas duas testemunhas, né, elas não são o Antigo e o Novo Testamento, né, elas não são os judeus e os gentios, mas vimos que de acordo com Zacarias, né, Zacarias capítulo 4, elas são por um lado Ageu e Zacarias, né, naquele momento, Josué e Zorobabel, e também futuramente representava Moisés e Elias, né? Então vimos que essas duas testemunhas, eles têm autoridade de Deus, e vimos que a autoridade que eles têm, né, é similar ao poder que tinha Moisés e também Elias. Já estudamos todos os versículos na semana passada, e nós paramos no versículo 7, né, quando fala que a besta, né, que aqui essa palavra besta se refere ao anticristo, a primeira vez que aparece, né, no livro de Apocalipse. E ele fala que ele surge do abismo e pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, na semana passada, estudamos um pouquinho a respeito da perseguição que o anticristo vai fazer para com todos
os crentes que ficaram, né, do arrebatamento, e também contra todos os judeus, né? Então já vimos os versículos, né, que essa besta vai perseguir os cristãos, e quem vai poder pregar o evangelho vai ser um anjo eterno e também essas duas testemunhas. Então hoje, né, vimos no versículo 8, né, paramos no 8 e fala sobre o cadáver que ficará estirado na praça, né, da grande cidade. Estirado aqui, estendido, né? Ficará estendido na praça da grande cidade. Então esse cadáver são os corpos, né? De acordo com Apocalipse 11:9, né? Fala assim, ó, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os corpos, né? Os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então vemos aqui que esses cadáveres, né, são os corpos desses dois profetas, né? Vai ficar estendido ali na praça da cidade. Essa cidade aqui é a cidade de Jerusalém, né, pecaminosa, mundana, que espiritualmente se chama Sodoma, né? Sodoma representa aqui que eles são pecadores, e Sodoma é uma cidade que é conhecida na Bíblia por causa da sua imoralidade, né? E também Egito. Egito tipifica que são mundanos, né? As pessoas serão extremamente mundanas e pecadoras, e também Egito tipifica a política que se opõe a Deus, né? O Egito, a política, né? Onde também seu Senhor foi crucificado, né? Então a política, né, lá de Jerusalém, de Roma, né, a política dos gregos também foi algo que a cultura e a política e a religião são os 3 itens que mataram o Senhor, né? Cultura grega, religião judaica e política romana, né? Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 anos e meio, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, né? Então, esses profetas vão estar aqui, né, sepultados, né, depois que o anticristo matá-los, né, por 3 dias e meio. E os que habitam sobre a terra se alegram, né? Aqui vemos uma alegria terrena por causa deles, e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, né, porque hoje nosso assunto é a 7ª trombeta, apenas falar, né, que as pessoas, né, elas vão ficar felizes com a morte desses 2 ungidos, né? Mas depois de 3 dias e meio, essa palavra 3 dias e meio, ela é bem significativa. Aqui fala que um espírito de vida vindo da parte de Deus vai ressuscitar eles, né? Então, veja só, esses 3 dias e meio, por um lado, Jesus, ele ressuscitou após 3 dias. Lázaro, por exemplo, que foi outra pessoa que foi ressuscitada na Bíblia, ele ressuscitou após 4 dias. Então, nós vemos aqui alguém que é ressuscitado 3 dias e meio, né? Entre 3 e 4, né? Que é o número de ressurreição. 3 dias e meio, né? Esse é um número significativo. Um espírito de vida, né? Um espírito de vida. Nós sabemos que o número 3 na Bíblia representa a incorrupção de Cristo, e o número 4 representa a corrupção do homem, né? Não vou entrar em detalhes também hoje, apenas falar essas informações, né, da numerologia. E aí no 11, né, fala que depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e aí eles ressuscitaram, né? Esses 3 dias e meio, né, é como se fosse uma imagem do arrebatamento no meio da grande tribulação, irmãos, né? Aqui fala assim, ó, depois dos 3 dias e meio, né? Mais futuramente, né, provavelmente vai ser no capítulo 12, né? A gente vai explicar mais sobre esse arrebatamento de 3 dias e meio, né? Nós sabemos que, de acordo com Daniel 7, fala da última semana de Daniel, né? São 7 dias, e vamos ler esse versículo rapidinho, né? Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Ali, né, no versículo 26, né, no 24 fala das 70 semanas determinado ao povo judeu, e depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, né? E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas,
ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Né? Então, na metade da semana vai ser onde vai aparecer o anticristo, vai vir o assolador, o anticristo, né? A perseguição, né? E esse assolador vai vir, então, na metade da semana, né? Na metade, no caso aqui, dessa semana de 7 anos. Então, é muito interessante, irmãos, que essa palavra 3 dias e meio, né? Depois de 3 dias e meio que eles dois são arrebatados, né? E muito interessante, irmãos, porque quando a gente estuda a Bíblia, né, nós entendemos a Bíblia pela própria Bíblia, né? Então ela sozinha se autoexplica, né? A gente precisa unir um versículo com outro e ir complementando, né? De qualquer forma, aqui, irmãos, né, nesse versículo 11 fala que um espírito de vida, né, que é o espírito de Deus que concede vida, né, de acordo com João 6,63, fala que a carne para nada aproveita, né? As palavras do Senhor são espírito e são vida. Né? Então vem esse espírito da parte de Deus, né? Eles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, ou seja, foram ressuscitados, né? Moisés e Elias, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, né? Veio grande medo. Né? As pessoas vão ver esse milagre, essa ressurreição, mas sobre elas não veio arrependimento, né? Veio medo e não arrependimento, né? Irmãos, onde há culpa, há medo. As pessoas estavam aqui com medo. Elas ainda não demonstram aqui arrependimento. Então, nós já falamos que, de acordo com os milagres, seriam Moisés e Elias. E o que aconteceria, então, com Enoque? Né? Enoque foi uma pessoa na Bíblia que nunca passou pela morte. Tem um versículo lá em Hebreus 9, 21, que fala que todo homem é ordenado o juízo, vindo depois disso, né? Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então aqui fala que todos os homens foram ordenados a morrer uma vez, e depois disto vem o juízo. Então, como ficaria Enoque, que nunca morreu, né? Até hoje, se ele não for vir aqui na terra para poder morrer e ressuscitar, né? Então, Enoque, né, lá em Gênesis capítulo 5, ele é uma figura dos vencedores, né, da igreja que vai ser arrebatada nesse período, né, da grande tribulação. Vamos ver aqui Gênesis 5, versículo 22, fala: andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Né? Enoque é uma figura de alguém que vive na terra, mas com o coração no céu. Né? É alguém que está sempre em comunhão com Deus. Aqueles crentes que vivem em conexão com Deus, em comunhão com Deus, conectados 24 horas por dia, então eles, né, versículo 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Nós sabemos que pela numerologia, irmãos, que o ano, nosso calendário, tem quantos dias? Quem sabe quantos dias tem o ano? Pode falar. 365. 365, né? Então, esse 365. tira só o número 365, tá? É uma figura isso aqui, irmãos. 365 significa todos os dias do ano, né? 365 anos, né? Então, aqueles cristãos, irmãos, que têm conexão com Deus, né? Que têm comunhão com Deus, não aqueles crentes que se conectam só no culto, né? Eles vão ser arrebatados no final, né? Se, né, forem de fato filhos de Deus, né, eles vão ser arrebatados no final. Mas esses daqui, veja só, porque ele gerou Metusalém, que significa quando ele vir, o juízo virá, né, o significado em hebraico. Então, andou Enoque com Deus, né? De acordo com Judas 14, Enoque foi alguém que testemunhou a Deus e ele, né, agradou a Deus, de acordo com Hebreus 11:5, né? E já não era, tá vendo? Quem são os que vão ser arrebatados? Aqueles que já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, irmãos, né? Esses que já não são, aqui, eles já não era porque Deus o tomou para si. Quando? Antes do dilúvio, que é uma figura da grande tribulação, irmãos, né? Que fala como os tempos de Noé será a grande tribulação, na volta de Cristo, né? Então, ele é tomado antes, né, do dilúvio. Ele o tomou para si. E Matusalém, né, viveu 187 anos e gerou Lameque, né? Então, aqui vemos uma figura, irmão, de Enoque, que foi arrebatado. E então, quando é que ele vai morrer? Então, esse tipo de Enoque, ele é tipificado no Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. A partir do 26 fala assim: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Na volta de Cristo. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, né? Que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, existe pessoas que não vão passar pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, esses são aqueles que... Então, Enoque representa aqueles que vão ser arrebatados, que não vão conhecer a morte. Existem pessoas que não vão morrer, irmãos, já vão direto para o céu, para o terceiro céu, que nós iremos ver no próximo capítulo, né, que é o capítulo 12, né, no arrebatamento do filho varão, que é arrebatado para Deus até o seu trono. Né? Aí tem essa peleja no céu, e aí então Satanás é expulso e tem apenas 3 anos e meio para poder agir nessa terra, né? Então, irmãos, aqui, né, nós vemos que esses dois, né, Moisés e Elias, são ressuscitados, né, prosseguindo na leitura, né, de Apocalipse 11, versículo 11, né, 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, né, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, né? Então aqui foram arrebatados, né? Eles subiram ao céu, foram arrebatados numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Veja só, irmãos, mesmo vendo a ressurreição e o arrebatamento, né? Essas pessoas aqui não se arrependeram. Aqui fala que seus inimigos contemplaram, mas não fala que eles se arrependeram aqui. Isso indica o quê? Que nós não devemos confiar em milagres, né? Muitos mantêm um conceito errado de que outros vão ser convertidos por milagres, mas milagres não convertem ninguém. Nós vemos aqui um cenário de pessoas vendo alguém sendo ressuscitado, vendo alguém sendo arrebatado e mesmo assim mantém seu coração duro, né? Então, naquela hora, houve um grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, né? Essa cidade aqui é a cidade de Jerusalém, né? Que é a cidade do contexto, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, né? São 7.000 pessoas aqui de renome, que não criam no Senhor Jesus, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus. Então, depois do terremoto, as pessoas ficam por terror, né? Pelo terror desse terremoto, muitos judeus, então agora vão começar aqui a se arrepender. Enquanto uns vão ficar duros, outros vão se começar a arrepender e davam agora glória ao Deus, né? Do céu. Então aqui, irmãos, ficaram aterrorizadas, né? E davam glória. Mas ainda a gente vê assim que, embora, né, eles começam a dar glória a Deus, reconhecer a Deus, né, os judeus, ainda assim a Bíblia não fala e eles se arrependeram. Então isso é algo de considerar bastante, irmãos, né? Aqui passa o segundo ai e agora então vem, sem demora, o terceiro ai, né, que é o estudo de hoje, né? É a 7ª trombeta. Esse ai, né, o terceiro ai, né, de Apocalipse 16. Ali temos todos os detalhes, né?
E aqui fala, o sétimo anjo tocou a trombeta. Então, essa sétima trombeta marca a vinda do fim, né? A vinda do fim. É a vinda do tempo do fim, a volta de Cristo, né? E o conteúdo dessa trombeta, da sétima trombeta, consiste, né, nos 7 flagelos de Apocalipse 16. Então, essa sétima trombeta inclui as 7 taças, né? Aqui já temos o testemunho também dos anciãos, dos guardiões do universo, né? Já vamos falar sobre eles. E aqui é o início de uma nova era. Na sétima trombeta, irmãos, é o início de uma nova era, né? Essa sétima trombeta contém coisas negativas e contém coisas positivas, né? Então, aqui nós temos, né, a partir do capítulo 15 ao 19, a conclusão do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse termina aqui no versículo 19, e a partir do capítulo 12, nós temos todos os detalhes. Assim como, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher, os abençoou, mas né, ele os criou, a imagem de Deus e tal, mas no capítulo 2 nós temos os detalhes, né, de como é que Deus criou o homem, a mulher, como é que ele fez do pó da terra, como é que fez Eva da costela de Adão. Então, a gente tem os detalhes, né? Temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, de que num capítulo Deus conta, né, de uma maneira geral, e depois ele vai contar os detalhes, né? Então, aqui, por exemplo, os detalhes da sétima trombeta estão em Apocalipse 16, né? Que futuramente nós iremos ver, esses 7 flagelos. Eles têm tudo a ver, né, com já o início da derrota do anticristo. E então, essa sétima trombeta, né, aqui fala assim, ouve no céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o reino do mundo se tornou, João já viu, né, que isso já aconteceu, né, um tempo, né, para Deus, né, Deus não tem passado, presente e futuro, né, ele é eterno, mas aqui João viu, irmãos, né, algo que já aconteceu, para nós vai acontecer, mas para Deus já aconteceu, né, se tornou de nosso Senhor. Então, esse mundo já se tornou, irmãos, né, nós estamos desse lado da eternidade, mas o mundo já se tornou de nosso Senhor, né, graças a Deus, e do seu Cristo, do seu ungido, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, aqui nós temos o início de uma nova era, né? Vamos entrar no reino. E aqui fala que o reino do mundo. Por que aqui não fala os reinos do mundo, né? Aqui fala o reino do mundo. Qual o significado dessa palavra, o reino? O correto seria os reinos, né? Porque nós temos o reino, né, de cada país, né, aqui no Brasil, né, na Europa, na América, na América do Norte, na África. Então, cada lugar tem o seu reino, né, o seu governo. Mas aqui, essa palavra, o reino do mundo, né, ela é bem significativa, né, porque ela está dizendo para nós, reino, não reinos, né, por quê? Porque aqui agora, né, já o anticristo, ele governa um reino unificado, né? Mais uma profecia, irmãos, que vai ter um governo unificado, um líder mundial vai controlar esse mundo, né? 3 anos e meio só, né? 3 anos e meio. Nós esperamos não estar aqui para ver isso, mas sabemos que grande parte, né, da igreja vai passar por esse período de perseguição debaixo desse líder, o reino do mundo. Ele vai conquistar, ele vai governar, né, esse mundo, né? O reino, então, se tornou de nosso Senhor, de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, além do milênio, né? Esse Cristo, esse reino de Cristo, ele vem para ficar não só no milênio, né, que são 1000 anos, mas também depois do milênio. Então, aqui uma profecia de Daniel 7, né? Vamos ler essa profecia, esse cumprimento. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha, né? E eis que vinha
com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu seu ancião de dias, se o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É isso que vai acontecer nesse mundo, irmãos. Jesus vai vir para governar eternamente. Veja só o versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Tá vendo, irmãos? Então, por um lado, vai ser dado o reino a Jesus. Por outro lado, esse mundo vai ser entregue a nós, aos vencedores, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Muito rico essa frase, essa palavra aqui, que os reinos serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Paulo fala em 1 Coríntios 6, versículo 2, que nós haveremos de governar esse mundo, que nós haveremos de julgar os anjos, É a igreja que vai ser a rainha, que vai governar com Cristo essa terra. Por isso que nós na igreja não nos interessa envolvimento com poderes políticos, com a política, com essa mistura, porque a gente sabe que Deus já nos preparou algo maior, Toda essa terra é nossa, tudo é nosso, irmãos. Uma outra profecia está em Daniel 2, 44 e 45 também. Pode ver aí na sua Bíblia, em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Irmãos, certo é o sonho e fiel à interpretação, referente aqui ao reino de Cristo, Então, prosseguindo aqui, Apocalipse 11, 16, fala que os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono. Isso aqui é extremamente importante, irmãos, porque até a volta de Cristo, hoje tem 24 tronos, 24 anciãos que governam juntamente com Deus, Esses anciãos do universo, eles estão diante de Deus, e eles se prostram sobre o rosto de Deus agora, e eles adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus. Aqui vem um testemunho agora dos anciãos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que esse que eras, não que há de vir, porque ele já veio, Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Abriu-os, então, até aí primeiro, Então, esse aqui é o cântico, é o testemunho dos 24 anciãos, Depois do capítulo 19, eles não são mais vistos, Por quê? Porque eles mesmos renunciam a seus cargos de governadores do universo, porque a partir desse momento, a igreja vai governar o universo juntamente com Cristo, irmãos, Sai de cena os anjos, isso está lá em Hebreus 2:5, o mundo vindouro, O mundo vindouro, Deus não sujeitou aos anjos, Hebreus capítulo 2, versículo 5 fala: porque não sujeitou a anjos o mundo que há de vir. Então, irmãos, mas alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, que o homem que dele te lembra, o filho do homem que o visitas, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, todas essas coisas o sujeitaste debaixo dos seus pés, embora ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita, Então, aqui se refere ao corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E na Nova Jerusalém, Deus com eles, Deus vai estar com os homens, Deus com eles, Emmanuel, Deus conosco. Então, santos, esses 24 anciãos,
eles vão renunciar a seus cargos, né, de governadores do universo, né? Isso está lá também em Apocalipse 19:4, né? Ali eles aparecem novamente. Mas depois das bodas do Cordeiro, no milênio, eles não aparecem mais. Na Nova Jerusalém, eles sumiram, não aparecem mais. Por quê? Porque Cristo e a igreja vão estar reinando, né? E lá, quando estudamos Apocalipse capítulo 4, né, nós vimos eles que depositaram suas coroas diante do trono, né? Então, eles vão tirar as coroas e vão depositar diante do trono, porque coroa representa domínio, governo, né? Realeza, e então vai ser dada essas coroas, né? No Apocalipse 20, vemos que vai ser dada aos vencedores, né? A igreja, né? Vencedora. Então, eles se prostram, adoram a Deus, e aqui trazem algumas verdades, né? Por exemplo, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, né? Esse reinado de Cristo é Cristo como homem, né? Jesus homem, né? De acordo com 1 Coríntios 15:24. Eu não vou aprofundizar porque eu quero entrar na parte dos galardões, né? Nós vamos só citar aqui 1 Coríntios 15:24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, né? É o Filho homem, né? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, depois do milênio, né? Isso está lá no Apocalipse 20, versículo 13 e 14. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui, né, aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, né, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Então, aí vemos que Cristo vai reinar, ele mesmo, né, Jesus Cristo, homem. O Filho vai reinar no milênio, né, juntamente com a igreja. Ele passa a reinar, né? Ele passa a reinar nessa terra. Hoje, né, nós já estudamos isso, quem está reinando hoje, embora Deus seja soberano, né? Mas esse mundo foi entregue aos anjos, né? Lá em Lucas 4, Lúcifer, Satanás fala para Jesus, quando ele ofereceu todos os reinos do mundo, ele lhe disse assim, porque a mim me foi dado, né? E eu dou a quem eu quero. Então, foi lhe dado numa época pré-adâmica, né? A Lúcifer, né? Ele era quem administrava então essa terra, mas aí Deus, Jesus, né? Vai vir para poder passar então a reinar legalmente, oficialmente. E aí as nações se enfureceram, né? São nações airadas aqui contra Cristo. Chegou, porém, a tua ira. Essa ira de Deus, né? E o tempo determinado, que Deus sabe, Deus já determinou um tempo, para três coisas, né? Essa palavra para, ela aparece 3 vezes, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a ira de Deus, né? A gente vai ver isso mais na frente, mas vamos ver aqui sobre o tempo determinado para 3 coisas, né? Existe um tempo determinado para julgar os mortos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para dar o galardão. E em terceiro lugar, para destruir os que destroem a terra, né? Então, primeiramente, há um tempo determinado para serem julgados os mortos. Bom, já falamos que essa ira de Deus do versículo 18 são as 7 taças que constituem a ira de Deus, né, de acordo com Apocalipse 15:7, né? Apocalipse 15:7 fala assim, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira, da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Esse é um assunto, esse aspecto negativo, nós vamos ver mais na frente, tá, irmãos, né? Agora vamos focar aqui nos galardões, como é que vai ser, né? Então, o julgamento dos mortos, né? Vai ser, todos os mortos vão ser julgados. Isso está lá em João 5:27 ao 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 27 ao 29. Aí fala o seguinte, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem, né? Filho do homem, o filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, todos os mortos vão ressuscitar e vão ser
julgados os mortos. Todos vão ter que passar pelo julgamento. Tem um versículo muito forte lá em Jeremias 18, versículo 7, Jeremias 18, versículo 17, né? Ali fala assim, com vento oriental os espalhareis diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Irmãos, eu não sei se essas pessoas vão ver a face de Cristo, né? Mas é provável que Deus possa até julgá-los de costas, né? Porque ver a glória de Deus é um privilégio, irmãos, né? Para os seus, né? Para aqueles que buscam hoje, né? Desfrutar, ver, almejar, né? A face gloriosa do Senhor. Então, primeiramente, vai haver um tempo para julgar os mortos, né? Para ver onde eles vão passar a eternidade, se vai ser no lago de fogo, né? Ou vai ser na Nova Jerusalém. Os mortos vão ser julgados. Em segundo lugar, aí há um tempo determinado para se dar o prêmio, o galardão, o pagamento para 3 grupos de pessoas. Existem 3 grupos de pessoas que vão receber um galardão. E aqui eu queria gastar mais tempo, irmãos, porque isso aqui é algo espetacular que vai nos motivar muito, tá? Se nós crermos de fato, né, nessa palavra. Mas é uma palavra mostrando a justiça de Deus, né? Como Deus ele é justo. Então aqui vemos 3 classes de pessoas. Galardão aos seus servos, os profetas, né? Em primeiro lugar. Em segunda categoria, aos santos, né? E em terceiro lugar, aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, né? Então nós vamos explicar isso, né? Para isso vamos precisar, né, procurar alguns versículos, né, na palavra de Deus, para entender quem são eles, né? Então, primeiramente, há um tempo determinado para pagar pelo serviço, né, para seus servos. Então, né, assim como um chefe, né, a gente trabalha 30 dias e sabe que no final do mês vai receber um pagamento. Na vida cristã, enquanto estamos aqui servindo na terra, né, nós estamos acumulando ali, né, para um salário. Né? Um salário, seja salário do pecado, seja salário de Deus. O pagamento de Deus aqui, né, é para seus servos fiéis. Né? Existem servos infiéis e servos fiéis. Esse galardão de servos é os servos fiéis, tá? Vamos ver alguns versículos em Mateus para provar que no galardão vai existir diferentes tipos de recompensas, né? E esse tipo de diferentes tipos de recompensas são diferentes tipos de glórias no reino. Vai ter irmãos que vão ter um cargo maior, uma posição maior, uma proximidade mais perto de Deus, fazendo parte até da cúpula, né? Como o irmão Dong costumava nos falar, né? Que haverá uma cúpula, né? Como ao longo da Bíblia a gente vê o Senhor com sua cúpula, né? Aqueles mais íntimos dele. Mas aí vamos ver então alguns versículos, né? Mostrando aqui os diferentes tipos de galardões. O primeiro deles é para seus servos, os profetas. Existem profetas falsos, os falsos profetas, mas tem os profetas verdadeiros, né? Quem são esses profetas? Quem são esses servos? Esse galardão ocorre aqui no trono do julgamento de Cristo. Então, irmãos, vamos lá, né? Esse aqui é um assunto assim pouquíssimo falado, com uma veracidade, né? Assim, como nós vamos mostrar aqui puramente com versículos da Bíblia, vamos tentar encaixar os versículos e mostrar como, quando e por que se vai dar isso, né? Vai ser no trono de Cristo, que vai ser em 2 Coríntios 5:10. Vamos ler esse versículo, 2 Coríntios 5:10. Vamos lá. Ali fala o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, que é para crentes, tá? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aqui é um julgamento segundo obras e não fé. Tá vendo, irmãos? Muito importante enfatizar isso aqui. O que vai ser julgado não é a fé, se a gente crê ou não crê. O que vai ser julgado aqui são obras, né? É o que nós fizermos por meio do corpo, né? Então, o nosso corpo ele vai ser pesado, né? Ele vai ser pesado.
Então, tudo que nós fazemos no corpo tem que ser para agradar a Deus, né? Então, nós vemos aqui um julgamento, né? Esse julgamento, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ali vai ser dado vários tipos de recompensas. Vamos ver isso em 1 Coríntios 15, versículo 41. 1 Coríntios 15. Vou ler o 40, né, para pegar o contexto. Aleluia. Glória a Deus. Veja só, aqui fala assim, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. E outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, né? Aqui aponta diferentes recompensas dos glorificados. Uma glória do sol, outra glória da lua, outra glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Está vendo, irmãos? Haverá diferenças de esplendor, né? E aí continua falando, né, de ressurreição em glória, né? Então haverá diferença de luz, de esplendor, assim como há hoje, né, entre estrela e estrela, e a luz do sol não é a mesma luz da lua, né? Então essa é uma dica que a Bíblia está nos dando, né? Ali agora nós vamos para ver outro versículo, né, que prova isso, que vai haver diferentes premiações, né, reconhecimento e cargos no reino, né? Aqui vamos para Lucas, capítulo 19, versículo 15. Lucas 19, versículo 15. Que fala assim, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, está vendo, irmão? A quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Né? Vemos que haverá uma função de gestão do reino, né? Uma gestão administrativa, gestão de governo. Aí veio o segundo dizendo, a tua mina rendeu 5. A este disse, né? Terás autoridade sobre 5 cidades. Está vendo, irmãos, como haverá diferença de recompensas? Um vai ter mais, outro vai ter menos, né? Então, e por que haverá diferença de galardão, de prêmios? Porque todos eles partiram da mesma quantidade. Todos eles receberam 10 minas. Está no versículo 13. Essa é a diferença com a parábola dos talentos, né? Que deu a cada um conforme a sua capacidade, mas todos eles receberam, né, a mesma quantidade para servir. Então, eles partiram da mesma quantidade. Deus nos dá a mesma chance a todos. Depende de nós o que nós faremos. Por isso que haverá diferente tipo de galardão no milênio. E aí veio ainda o terceiro, esse aqui, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, né? Aí, né, Jesus fala, tive medo de ti, né? E aí Jesus fala, servo mau, por tua própria boca te condenarei, né? Versículo 23, por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina, e daí o que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10, pois eu vos declaro a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Então, irmãos, vocês estão me vendo aí? Tá. Tá não, irmão, o Sandro não está aqui, ó. Veja só, irmãos, isso aqui é muito importante nós entendermos, né? Aqui divide em 3 classes de pessoas que vêm para receber um galardão.
Vocês veem isso, a luz aqui? Não são 5, nem 4, nem 2, são 3. É o primeiro, o segundo e o terceiro. E aqui no Apocalipse 11 fala que vai dar o galardão a 3 classes de pessoas também. Os primeiros, os segundos e o terceiro. Por isso que a Bíblia ela é muito assim, a gente precisa ler as entrelinhas, né, ver a mensagem oculta que se esconde, porque haverá 3 tipos de galardões, então, né, e vamos ver quem são esses que farão parte da primeira sessão, quem são os que farão parte da segunda sessão e quem são os que farão parte da terceira sessão. Irmãos, eu vou precisar de mais tempo, então eu vou parar aqui, e aí semana que vem nós vamos concluir então essa parte e falar um pouco sobre o versículo 19, né, que fala sobre o santuário de Deus no céu e a arca da aliança, né, que é vista no céu e seu significado. E aí eu vou falar sobre essas três categorias. Quem são os seus servos, os profetas? Quem são os seus santos? E quem são os que temem o nome do Senhor, né? Vamos ler Mateus, vamos ler Lucas e vamos descobrir então, né, de acordo com Apocalipse 14 também, quem são esses 3 grupos de pessoas, né? Nós faremos parte desse desses 3 grupos porque nós já somos salvos. Nós precisamos agora ver se nós vamos ser vencedores, né, ou não, e vamos ou não receber um galardão. Aí nós vamos entrar um pouquinho em 1 Coríntios, então tem muita coisa pela frente. Aí semana que vem a gente explana, né, esse versículo 18 com mais detalhes. Amém? Então vou parar aqui para a gente compartilhar 10, 15 minutos e aí a gente já encerra por hoje. Jesus é o Senhor.